Conseguimos sorrir, pensar, refletir, mudar a nossa vida. E a gente vai falar da peça Simples Assim, com ela, Alexandra Richter. Será que eu falei certo? É como se fosse o terremoto, né? Escala Richter. Então, É a Alexandra exatamente. Richter, a Georgiana Cois e o Pedroca Monteiro, eles vão estar aí. Gostou dessa, né, Alexandra? Eu gostei de Eu dar o seu gostei. sorriso. Não é um É terremoto. difícil. A gente mede você pela escala Richter, né? E se Exato. você... 2 vogais e um monte de consoantes. Não é fácil, não. Se você gosta de rir, tá certo? Você é nosso convidado para nos dias 1º de maio, 2 e 3, tá certo? Você trabalhador, Sim. você trabalhadora, se divertir muito no Teatro Gustavo Leite com a peça Simples Assim. É simples assim mesmo, né? Muito bom dia, Alexandra. Bom dia para vocês. Bom, primeiro eu quero agradecer pela divulgação. É sempre muito importante para a produção a gente ter o veículo. Rádio, nesse momento, muita gente indo para o trabalho, para levar os filhos na escola. E para a gente esse alcance é muito importante. Sempre a gente agradece. Muito obrigada. Simples Assim é uma comédia da Marta Medeiros, inspirada nas crônicas da Marta Medeiros. Mas não é uma comédia simplesmente, não. Porque a Marta tem uma capacidade de tocar em assuntos profundos, espinhosos, mas com leveza, com humor. Então, ao mesmo tempo que o público se diverte, dá gargalhada, ao mesmo tempo ele se emociona. Às vezes a gente vê alguém assim, enxugando uma lágrima, se identificando com a cena. São várias cenas ligadas, são personagens independentes, mas eles vão se encontrando. E fala muito sobre essa questão do cotidiano, dessa dificuldade de conexão que a gente está tendo, cada vez mais conectado no virtual, menos conectado individualmente, assim, e em grupo também, né? Então é uma peça muito, muito interessante. Estou muito feliz de estar fazendo, e eu amo fazer Nordeste. A gente estreou semana passada em Aracaju, e agora a gente está muito animado com o Gustavo Leite, que é uma praça que a gente ama fazer, Maceió. É isso mesmo. Alexandra, parabéns aí mais uma vez por participar de uma obra tão importante, até porque estamos falando de uma situação muito presente no nosso dia a dia. O distanciamento, concílios, os casais que muitas vezes sentam nas mesas para poder jantar e um não olha nem no olho do outro, né? Fica muito mais aqui no celular. Então tem todas essas realidades que nós estamos vivendo. O que é que a peça vai trazer nesse sentido, quando você diz que em alguns momentos a plateia chega até a ir às lágrimas, nesse ponto de emoção que a peça deve trazer, Alexandre? Identificação. Identificação imediata com a situação. Você acabou de falar de casais que sentam e não se conectam. Tem uma cena, eu faço uma personagem que é uma esposa ocupada e o marido também o tempo todo ali no celular. E eles não desgrudam, o diálogo inteiro ela vai falando coisas soltas, fragmentadas, e ele tem projetos incríveis, mas que não saem da cabeça dele, e no final ela entra em cena a Georgiana Góes, que é a minha dublê, porque ela fala, eu não aguento mais isso. Ela contratou uma dublê para cuidar do marido, do cuidar que eu digo não é cuidar de cuidar como uma mãezinha, não, é dar um trato, né, no marido. E aí ela dá atenção em casa e ela entra como eu. A gente usa a mesma peruca, o mesmo figurino. E daí a cena é hilária. Então são várias cenas que se intercalam. Começa com o Pedroca fazendo um apresentador de telejornal, mas que ele tem um burnout ali no ar e larga tudo. Depois eu entro como uma editora. Aí entra a Georgiana, que está indo para Marte, porque ela diz que aqui não dá mais para ficar, e ela namora esse cara que é casado. E ela está indo embora. E depois tem a cena da esposa. E aí tem cena de uma personagem que eu faço, que é uma mulher mais velha, mas que ainda não encontrou uma pessoa, e ela está já muito, muito triste. E ao mesmo tempo o namorado que ela tinha terminou pelo celular. Isso é uma coisa comum entre os jovens, inclusive, né? Terminar pelo WhatsApp. E tem uma personagem que a Georgiana faz, que é a Morte, que ela chega para buscar um personagem do Pedroca, que é um empresário muito, muito bem sucedido, e ela fala, eu sou a Morte, eu vim te buscar.
Aí ele, como assim? Vocês viram aquela máquina lá em cima? Aquele helicóptero é meu. Aí ele, eu não. Aí ela fala, isso pra mim não faz diferença, você vai sem bagagem. Então é uma cena muito profunda, mas que tem humor. E no final da cena ele fala, não, tá tudo bem. Ele bota a mão aqui no peito e ele fala, são gases, são gases. E o público ri, mas ao mesmo tempo é uma cena que está falando de um assunto muito profundo. E eu tenho uma personagem também que é a Duda, que ela é viciada em celular. E ela está ali compartilhando ao vivo, porque ela está super ansiosa, mas ela precisa falar porque ela está no programa de desintoxicação digital. Ela invade a peça porque ela tem que compartilhar uma coisa ao vivo ali. É aquela ansiedade, né, que a gente tem, né? A gente tem pensa em alguma coisa, a gente vai digitar. Antigamente a gente marcava com a pessoa, conversar, e agora não, agora é tudo aí, digital. Mas isso, você sabe que isso me ajudou, inclusive agora na entrevista, porque eu mandei uma mensagem. Claro. Porque eu não tinha pego o link, eu mandei uma mensagem pro Beto, né? Rafael. Foi Rafael ou foi Beto? Pro Beto. Que eu falei assim, eu quero dar uma entrevista, eu vou dar uma entrevista agora, só que eu mandei pro WhatsApp errado, e coincidentemente... Muito bom, muito bom. Ele trabalha na rádio. Aí eu falei, desculpa te acordar, eu já tô aqui prontinha. Aí no final eu falei, você tá convidado. E aí essa minha personagem, ela fala, e no final ela fala da dificuldade que é ficar sem o celular, mas ao mesmo tempo ela fala que nunca imaginou que uma experiência tão presencial, que é o teatro, né, que tem essa força de estar ao vivo, aí ela fala, nunca imaginei que ia ser tão prazeroso. Então ela conseguiu ficar ali 1 hora sem celular. E ao mesmo tempo uma crítica, porque tem gente que vai pro celular, pro cinema ou teatro e não abandona o celular, né? Fica durante o espetáculo ali, ó, o tempo todo. A gente, em todas as peças, né, praticamente tem o recado, né, para desligar o celular ou colocar no silencioso. E às vezes, dependendo Sim. do ângulo, você vai ver que no Gustavo Leite ele tem um primeiro andar, né, uma parte lá, que quando você está em cima, você vê as luzes do celular, obviamente, pessoas que não conseguem, de algum modo, ficarem desconectadas. Esse excesso de informação não nos leva a lugar nenhum, a não ser o distanciamento de quem está próximo. Acho que a Marta foi muito feliz ao falar disso, quer dizer, dentro das próprias casas, os casais perdendo o desejo entre si e desejando pessoas virtuais que não sabem nem se existem ou se são, que agora para completar, além da relação com o celular que já era distante, pode ser uma IA. Você está curtindo uma IA, entendeu? Então, quer dizer, é uma reflexão importantíssima, vai fazer rir, mas obviamente fazendo pensar sobre um problema grave, sério, que é o distanciamento, mesmo estando do lado, né, Alexandra? E ela não fala somente disso, isso entra em alguns, porque são várias cenas isoladas, mas elas se intercalam. E fala também sobre encontros, desencontros. Então é uma peça que, como é baseada nas crônicas, ela fala muito desse cotidiano, mas de uma forma muito bem humorada, porque a Marta Medeiros, ela tem essa capacidade de fazer a gente rir da gente mesmo, e esse é o poder do teatro e o poder da comédia. A gente olha em cena uma cena engraçada e às vezes se reconhece e aí pensa, puxa vida, às vezes, por que eu estou chateada então com isso, se eu estou achando graça? Então a vida pode ser mais leve. E o título é maravilhoso, né? Simples assim. O título é incrível, né? E tem uma personagem minha que fala, conviver pode ser mais simples. E aí ela tem eu tenho um monólogo bem pequenininho que ela fala, se te perguntam, responda, se te emprestam, devolva, se te dão, agradeça. E aí ela começa a falar sobre essas questões que são simples, né? Porque às vezes a gente maximiza até problemas que não existem ou questões que... Isso acontece também muito por conta de rede social, né? Hoje em dia todo mundo tem opinião, às vezes a gente vê um post, aí tem 300 comentários, aí tem o comentário do comentário, aí vai ganhando uma força e um tamanho que às vezes não deveria, né? Às vezes é muita opinião, é muita informação para uma coisa que nem é tão relevante.
E às vezes isso faz com que a gente perca tempo. Na verdade, não é a gente ser contra a tecnologia. Imagina, eu sou casada com um cientista de IA. Meu marido é... Então tá bem íntimo o processo, né? Eu sei querer, falei já. pessoal. Foi mal, eu falei, foi então mal. Tá bem íntimo, né? Simples assim, eu falei, foi mal. E ele já tá passando aqui porque ele foi caminhar. Ah, e ele é cientista de IA. Eita. E pode passar, Ronaldo. Tô falando Ronaldo, de você. Oi, Ronaldo. Você já foi entregue. Tudo bem, Ronaldo? Entendeu? Ô, Ronaldo, já te tô falando de entregaram você aqui, Ronaldo. Já tá falando. Bota aqui o fone. Ele tá acostumado já. Ela quebrou Bom já dia. o formal. Bom simples dia, assim. Ronaldo. Eu falei que ela tá dizendo aqui que a Marta fala muito dessas relações quebradas por esse universo digital. E eu digo, às vezes são Sim. casais ali, o homem não tá mais curtindo a esposa, fica curtindo imagem na internet. E pra completar agora pode ser uma IA. Ele tá curtindo uma IA. Aí no meio da entrevista ela revela que você é cientista de IA. Desculpa, você entrou sem querer na pauta. Não, imagina, mas eu curto muito a Alexandra fisicamente, mesmo pessoalmente, Muito integralmente, com Boa. certeza. 29 Arrasou. anos de casados. Arrasou, Sim. arrasou. Olha E aí, somos amigos de infância. A gente se Exato. conhece desde os 25, desde os 5 anos de idade. ainda Exato. bem que não tinha celular, senão vocês não eram capazes de estar juntos esse tempo todo. Então, ó, prazer em conhecê-los aí. Boa Vem pra entrevista Maceió, para vocês cara. aí. Aproveita Ô, o embalo, demorou. vai ser Ó, maravilhoso. quando vocês precisarem Breve- de assuntos brevemente, sobre IA, brevemente. vocês chamem Ronaldo Ah, para não tenha fazer. dúvida. Já tá Valeu, combinado. prazer, pauta, gente. já. Um abraço pra você, Valeu, bom meu irmão. dia. Bom dia. Já tá Alexandra, na pauta. vamos fazer o serviço aqui porque é importante para quem tá nos ouvindo. Gente, essa é a Alexandra Richter. Olha, figura, vai lá no YouTube, tá tudo gravadinho. O som maravilhoso da entrevista dela. Dia Ai, que 1º, bom. sexta-feira, dia 2 e dia 3 de maio, tá? Sexta, sábado e domingos. Domingo tem a diferença, é 7 da noite. E sexta e sábado às 8 para dar para você chegar numa boa. É no Gustavo Leite, todo mundo sabe onde é. É um texto de Marta Medeiros, que foi interpretado por esse trio maravilhoso. Alexandra Richter, Georgiana Góes e o Pedroca Monteiro. Simples assim, você pode comprar o seu ingresso pelo bileto.simpla.com.br, tá? E aí a realização é do Turbilhão de Ideias, a produção local é da GA Produções. Informações você também tem no Insta, @GA Produções. Adorei, já estou encantado com o texto, quero participar, quero ir, vou chamar os amigos, as amigas, pra Vocês gente se estão encontrar. E a convidadíssimos. esposa, Obrigado, é claro, muito senão me obrigado. mata. Pra gente ir Tem lá que ir, mano. pro teatro. Tem que ir, Marcos. Beijão pra você, Alexandra. Obrigado por nos atender. Até Beijo, a bom próxima. dia Valeu, aos Alexandra. ouvintes. Muito obrigada, queridos. Beijo. Valeu. Tchau. Valeu aí, ó. Pra você que tá acompanhando o nosso programa, esse é o Jornal da Mix, tá? Fala de política, fala de tudo, ainda chama você pro teatro, né? Simples assim.